Olá, bom dia! Hoje vamos falar de um cereal que faz parte da nossa vida, o trigo. No ano passado, o Brasil bateu recorde, chegou a quase 10 milhões de toneladas. A atual safra também promete números expressivos. E a posição geográfica de Santa Catarina favorece a nossa produção. Ainda bem, é que o cereal, que é transformado em farinha de trigo, é um ingrediente indispensável na fabricação de massas. Seja em forma do tradicional macarrão, na pizza ou no nhoque, este é um dos produtos mais consumidos do país. Uma imensidão dourada. Em época de colheita, a região oeste é a maior produtora de trigo de Santa Catarina. Abastece as indústrias e as cooperativas que beneficiam o cereal, que vira ração para alimentar os animais em outras cadeias produtivas. Para nós, o trigo é transformado na farinha que chega à cozinha do Brasil. Em 2022, Santa Catarina foi o quarto produtor nacional e, nesse ano, a safra deve chegar a 469 mil toneladas, mesmo sendo uma das culturas mais castigadas pelas chuvas de outubro. O trigo chegou ao Brasil por volta de 1530, durante a primeira expedição colonizadora de Portugal. Mas só entre os anos de 1880 e 1930 que o cultivo encontrou terra firme na região sul do país, junto com a chegada dos imigrantes italianos. O italiano, quando veio para o Brasil, ele veio em busca do mundo novo, né? Esse estereótipo de que aqui tudo que se plantava dava, né? Então, vieram muito com essa proposta, com esse sonho de construir um novo mundo e realmente transformaram, né? As primeiras colônias eram casas no meio da floresta. Então, foi desbravado, foi plantado, foi colhido e foi cozido, né? Então, eu acho que essa luta, esse desbravar da nova terra, ele caracteriza muito no construir, no plantar, no colher e no aproveitar o que a terra dá. Agora, pensa em uma comida que você adora, o macarrão. É uma delícia e o ingrediente principal, o trigo, só que em pó, em forma de farinha de trigo. E depois, de feitinha, bem com capricho, a gente manja. Tá bom? Costume seguido à risca. Qual a importância da culinária na vida da senhora? Culinária foi fazer comida para essas filharadas toda que tinha, mais gente que vinha quando a gente convidava, né? Mas foi uma vida maravilhosa, trabalhosa, mas mais boa. Para todo italiano, a alimentação é coisa séria. A importância da gastronomia na vida dos italianos, isso não é um estereótipo, é uma verdade, que muita coisa na Itália é decidida na mesa, tanto a nível pessoal, familiar, quanto de business, de negócios, né? Então, se diz muito que o italiano não come para viver, né? Vive para comer. Para entender todas essas referências, Maria me convidou para entrar na história familiar dela por fotos. Na parede, o registro dos avós e dos pais que vieram da Itália. Aqui em cima é o meu pai, a minha mãe e a minha sobrinha. Suspeitei. E aqui é o... A senhora é parecida com a mãe, né? Sim, sim. Né? Parecida com a mãe. Eu puxei para os Batalha, não puxei para os Dalemole. A minha mãe é Batalha. E ela é descendente italiana. É isso, né? É na Lagoa da Conceição, na capital catarinense, que Maria escolheu para morar e aproveitar os momentos com os filhos e bisneta. Tudo que tem aqui, basicamente, tem a mão dela, porque ela passou pro meu pai e pros meus tios, e eles que cozinham, então é praticamente mão da Dona Maria. Aqui eles dividem a cozinha para cultivar a mais tradicional sabedoria italiana. O que a senhora vai fazer? Uma massa. Ai, que delícia. L'Itagliatelle. Qual que é o segredo da massa? Hã? Qual que é o segredo da massa? Amassar ela bem. Farinha, ovos e um piquinho de água, só para dar um toquezinho. E dele amassar, e dele amassar. Depois com o rolo vai espichando, vai espichando. Depois vai cortando. E quem que ensinou para a senhora? Ah, minha Fazer mãe, massa. né? A minha mãe que fazia a massa, eu dizia, mãe, deixa eu fazer, tu não sabe, mas me ensina então. Então eu pegava um pouquinho de um prato assim e uma tigela.
botava a farinha, botava os ovos e começava a fazer a massa. Depois, então, espichar, né? Ah, mas era divertido, era bom. E a cena se repete, só que agora entre Maria e a bisneta. Minha amassadeira. Ei, meu amor. Essa aí gosta de fazer de tudo. Né, Olivia? Ela gosta de fazer as coisas. 80 anos a separam, mas com a mão na massa não tem diferença de idade para produzir o próprio alimento. Eu gosto de puro, essa massa pura, Assim? Por quê? que eu acho bom. Você acha gostosinha? Ó, eu vou falar que eu faço a mesma A coisa. gente, quando é criança, gosta dessa massa crua. Aqui. Olivia me conta que tem outro incentivador, o avô, filho de Maria. Quem foi que te ensinou, que você me falou? Vovô, a gente faz pizza. É Fernando quem tem o dom de reproduzir as receitas da mãe. Porque ela trabalhava muito e às vezes ela trabalhava fora, trabalhou um tempo fora também, e a gente tinha necessidade de comer boa comida, entendeu? A gente acabou estourando chato como ela, porque ela é chata para comida. E a gente acabou estourando chato para comida também. Então a gente, para fazer uma boa comida, a gente acabava tendo que fazer a comida, né? Mas claro, veio dela, né? Sem dúvida nenhuma, né? Ela que proporcionou todo esse gosto pela comida, né? Sem dúvida nenhuma. E com criatividade, Fernando reinventa os sucessos gastronômicos para produzir em grande volume. É que o amor virou negócio de família. No cardápio da galeteria, a prioridade é servir diferentes tipos de massas. Eu acho que esse que é o dom na cozinha, a gente amar o que a gente faz. E eu adoro fazer, entendeu? Despichar massa, fazer os tortelli, fazer o recheio, que nem o ravioli. O ravioli a gente faz com a folha da mostarda e carnes, né? É bem trabalhoso, mas vale a pena. Sujar as mãos na farinha até ela incorporar na massa. Para Maria, é um hobby e que traz prazerosas memórias. Ah, recordação boa, né? Porque ele estava fazendo aquilo que a gente gostava de comer, né? Então já era uma coisa boa. O que é a felicidade? É colocar na mesa e não sobrar nada, né? Ah, isso é uma maravilha. Ah, é uma maravilha. Mas a gente fazia com capricho, sempre eles comiam tudo. Oh, lá, lá. Se a gente faz com amor e carinho, tudo é bom e válido, né? Lembro, assim, de pequena, eu passava as tardes com a minha avó, meus pais trabalhavam, então eu ficava com ela durante o dia, e ela sempre tinha na mesa da cozinha o rolo da massa, né? A maquininha tu coloca ali, tu enrola, espicha a massinha, e aí eu me lembro, assim, muito de fazer ravioli com ela, que ela espichava as massas na mesa, ficava a mesa toda só para isso, e aí ela botava as colheradinhas do ravioli, assim, do recheio, e me deixava fechar, ou me deixava fazer enrolar para espichar a massa, ou me deixava fechar o ravioli. Então, para mim, aquilo era atividade, né? Era brincadeira de criança mesmo. E hoje, quando eu penso em fazer alguma coisa com a minha família, com as pequenas, eu penso nisso, assim, vamos fazer uma massa que eu sei que todo mundo vai junto para a bancada, a massa junto, daí na hora de comer fica aquela coisa assim, fomos nós que fizemos, né? As crianças amam. Fica mais saboroso. Fica. 3 gerações e os ensinamentos da nona permanecem. Uma boa massa para reunir a família. É bem trabalhoso, mas vale a pena, porque a gente sempre une a família, come todo mundo junto, aquela felicidade da família reunida, e eu acho que isso que é mais importante, né? A massa é uma união familiar, então. Perfeito, falou tudo. Une perfeitamente. Massa com família combina perfeitamente. A receita de macarrão feita com farinha de trigo, ovos e água continua sendo seguida em restaurantes e fábricas. Tudo para garantir o sabor tradicional. E a qualidade do produto final depende, é claro, da origem dos ingredientes, o que reforça a importância da agricultura na produção de alimentos. Estica e estica. Faz parte do processo da produção de massa fresquinha. Só que essa aqui tem uma coloração diferente e natural. Aqui o meu segredinho é que para ela ficar nesse tom, assim, parecendo um veludado, eu uso a beterraba ela bem madura. Sabe aquela beterraba que tu abre a geladeira e ela tá murcha e tu fala assim, não serve quero mais. Você joga fora? Aqui a gente não faz isso, porque ela que vai dar esse tom aqui maravilhoso aveludado. Se eu pegar uma beterraba que ela tá dura, meio de vez,
ela não dá esse tom, ela vai ficar clara e na hora do cozimento também ela vai sair bastante a cor. Então essa beterrabinha lá murchinha na geladeira é a principal para dar essa massa maravilhosa. Encontrei a Andresa no auge da produção e na bancada dela, outro alimento que vem do campo, a semolina, um subproduto extraído da moagem do trigo. O que é a diferença da semolina e da farinha? A diferença da semolina é que ela vai deixar uma massa mais soltinha, né? Ela não deixa grudar. A farinha, se jogar só a farinha aqui, ela vai grudar uma na outra. Já a semolina não, por ela ser mais fininha, um tipo de farinha diferenciada, né? Então ela não deixa uma massa grudar na outra. Nessa fábrica de massas, que fica na capital catarinense, a produção é diária e o compromisso com a saúde é garantido com receitas livres de corantes e conservantes. Aqui só entram temperos e ingredientes frescos. A gente gosta muito da massa, mas o molhinho também é bem-vindo, Ah, né? com certeza. E aqui o molho, ele é a base de todos os pratos, né? Ele vai pegar o molho de tomate que a gente faz, é só tomate, manjericão e sal, né? Que a gente utiliza. E a partir dele a gente vai fazer os recheios, os outros molhos, né? Ele é a base de todos os outros molhos vermelhos. Então as batatas, as verduras, tudo vem lá do Ceasa e aí a gente produz aqui, tudo natural, né? Vocês já têm uns dias específicos que vocês pegam esses alimentos? Já, toda semana a gente faz compra. Na terça-feira chegam, na terça e na sexta chegam batata, amanhã chega tomate, pra gente fazer um molho, né? Tudo nesses 2 dias aí. Se a gente precisar, a gente conversa com o fornecedor e ele traz também mais durante outros dias. É legal ficar observando o trabalho sendo realizado por essa janelinha de vidro. E agora eu tenho certeza que produzir macarrão é uma arte. Pode vir aqui. Na cozinha ao lado, a produção do preferido dos consumidores. O nhoque de mandioquinha, a batata baroa, né? Que é um dos nhoques que mais sai aqui. A massa dele, o diferencial dele é essa cor, né? É a cor e o sabor, né? A média de produção de vocês, ela varia bastante, principalmente por causa da cultura do Dia da Fortuna. Isso. Numa semana normal de nhoque, a gente produz em torno de 15 quilos ali de nhoque, né? Numa semana do nhoque da fortuna, aí ela vai para quase 50 quilos de nhoque, né? Para quem não conhece, o que significa? A tradição do nhoque da fortuna, né, é uma tradição italiana, onde a cada dia 29 do mês, né, a pessoa lá coloca um dinheiro embaixo do prato, né, e aí come os seus nhoques, desejando a fortuna, né, do próximo mês. Produz, pesa, embala, leva para o freezer até chegar no consumidor. E quando ele prova... Mamma mia! Maria também é uma expert em produzir nhoque. Ela lida com o calor das panelas há 28 anos. E a receita? Quem criou essa receita? É de família? Não, essa receita daí a gente foi adaptando aqui, coisa, né, testando e foi, né, e a gente fez, né. É batata, no começo era batata mesmo, né, hoje em dia é a batata desidratada, né. É 1 quilo de batata por 4 quilos de farinha, mais a água, gema de ovo, queijo. Aí a mistura e cozinha, né? Faz e amassa e produz, né? A senhora tem noção de quanto tempo a senhora gasta para fazer uma massa? Em meia hora eu faço uma massa, eu já faço nhoque e tudo, né? Para chegar no restaurante em que Maria trabalha, atravessamos a ponte saindo da ilha de Santa Catarina em direção ao continente. É em frente ao mar, essa casa de madeira, que a gastronomia italiana pode ser encontrada. A combinação nossa é massas com galeto. A gente coloca aí um carboidrato junto com uma proteína e radite, com bacon, uma sopinha de capelete. Tudo isso faz parte de um rodízio que a gente serve aqui no restaurante. Qual é a massa mais pedida? A massa é o espaguete. É o tradicional mesmo? É o tradicional e o espaguete com molhinho é o sugo mesmo que o pessoal gosta, que é um molhinho vermelho bem caseirinho. Mas eu vou falar, viu, aquela massa amarelinha ali, ela é realmente apetitosa? É, sim, claro. A gente produz ela com até ovo colonial para dar uma corzinha nela mais amarelada, assim, essa cor é devido ao ovo também que a gente usa, colonial. São 60 ovos para misturar com 10 quilos de farinha de trigo. A combinação de poucos ingredientes fica pronta em 10 minutos. A massa entra na máquina e o espaguete sai.
Após descansar para secar por 24 horas, ele está pronto para ser cozinhado. A qualidade da massa depende muito dos ingredientes. Tudo isso começa com a gente procura ingredientes de forma mais colonial, tudo da região de Antônio Carlos, né, para os nossos molhos. Um ovo caipira que vem da região de São Lugero. Tudo isso reflete a qualidade do nosso produto final. A gente consegue manter a forma caseira de fazer, né? Vocês normalmente usam muito farinha, ovo, enfim, vocês acabam movimentando uma cadeia produtiva também, né? Sim, claro, né? Começa desde lá da agricultura, né? Até chegar no nosso aqui, que vai ser o consumidor final, né? Que a gente consegue servir para o nosso cliente. Né? Nos tachões, 15 litros de molho de tomate preparados aqui, com tomates fresquinhos, par perfeito que convence o paladar. Os avós sempre trazem o neto para essa experiência rica em sabor que começa no campo. Massa, bastante, tanto é que a gente traduz toda a massa macarrão. Eu percebi que a câmera macarrão, aí tem o espaguete, tem o nhoque, né? Aí separamos, nós é massa, macarrão. E já se pudesse, é macarrão no almoço, no jantar, no café da manhã. Isso. E ele adora macarrão a 4 queijos, ele adora macarrão à bolonhesa. A família cozinha, né? Então aprendemos a fazer massa de diversos tipos e também pesquisando muito na internet, essas coisas assim. Buongiorno, come stai? A massa italiana é um legado que carrega séculos de história. Santa Catarina, muito das nossas cidades importantes no estado foram construídas por essa mão italiana, dessa imigração que veio junto com outras etnias, naturalmente, e construíram aí as nossas grandes cidades importantes. A gente fala de 64% da população de Santa Catarina de origem italiana, então a gente tem um número bem interessante e quase todo mundo tem um sobrenome, uma história, um nono, uma saudade. Acho que a transição da informação, né, do acesso da informação do que é a cultura italiana, vem muito através dessa troca, desse encontro familiar, que normalmente acontece à mesa. Aquele macarrãozinho nosso de cada dia. As receitas passadas de geração para geração ou as novas combinações traduzem em números que o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de macarrão e é também o terceiro maior consumidor de massas do mundo. 135 mil hectares só para cultivar o trigo em Santa Catarina. Segundo a Conab, praticamente toda a produção se transforma em farinha e é consumida no próprio estado, como na indústria de massas artesanais. E não é difícil entender o porquê. Olha, macarrão é tudo. É tudo, cara. O consumidor de macarrão também faz ele em larga escala, nessa indústria em São José, na Grande Florianópolis. A mãe fazia, né, o meu pai, né, porque ele já vem de uma família de italiano, né, então eu ficava olhando muito, observando muito meu pai, fazendo aqueles pratos de massa, lasanha e pizza, então eu ficava muito olhando, sabe? E dizem que se olhar muito acaba aprendendo, né? É Jefferson que começa a produção diária, despejando a farinha de trigo nessa máquina com outros ingredientes até virar uma farofa. Eu uso o ovo, né? O ovo fresco que chega para nós, né? Também nós temos a parte do corante, que eu faço tudo no liquidificador, né? Daí nós usamos os baldes d'água para os 100 kg de trigo. A gente põe tudo na maceira, né? Deixa batendo por 10 minutos, 15 minutos, conforme a massa vai pegando uma textura adequada, a coloração ideal, para me colocar na rampa e ir abastecendo a máquina para o pessoal fazer a dobrinha lá embaixo. As dobrinhas é essa coreografia ensaiada, feita depois do corte da massa. Ela fica pendurada no varal e rapidamente vai sendo colocada nas telas e ganhando a forma que você conhece, de talharim. O cuidado tem que ser 1 a 1, porque o consumidor ele vai comprar 1, 2, ele não vai comprar 10 mil que a gente fabrica por dia. Então todo esse carinho, todo esse cuidado, todo esse processo, ele tem que ser feito 1 a 1. É como ele é avaliado depois da indústria.
Já são 31 anos produzindo variedades de massas caseiras com ovos. São 14 funcionários trabalhando em 2 turnos. Paulo chegou do Pará há 9 meses. O apreciador de macarrão com manteiga encontrou aqui a primeira oportunidade de emprego. Um trabalho assim, que eu acho muito interessante, né? Que faz a macarrão, leva até o consumidor, e é uma maneira de fazer com que as pessoas sorrir com o que a gente faz, né? O que a maioria desconhece é o longo preparo dentro da indústria até chegar nas prateleiras dos supermercados. A massa ainda vai para a secagem. É um processo que demora pelo menos 20 horas. E aí sim, ela chega aqui exatamente sequinha. O ideal para passar por pesagem e depois ser embalada. A parte da secagem é a parte muito importante do processo, aonde desidrata, fica no processo para que não venha proliferar os próprios bichinhos do trigo depois. Tem gente que quando a gente encontra no supermercado, produto com bichinho, enfim. Isso é tudo do processo de desidratação. Tirar o macarrão molhado e embalar, isso vai comprometer a qualidade final do produto. Então a gente tem que ficar muito atento nesse processo final de desidratação, que é o mais importante para que chegue o produto com qualidade à mesa do consumidor. As caixas de macarrão lacradas vão para a central de distribuição em Blumenau. Por mês são vendidas, em média, 50 toneladas de massa para as redes de supermercados catarinenses. Todo mundo pode consumir um macarrão. Por exemplo, quem tem diabetes, a melhor opção é o macarrão integral, né? Então tem a opção do macarrão integral. Hoje, muitas pessoas têm intolerância ao glúten ou a doença celíaca. Não podem de jeito nenhum consumir o glúten que tem no trigo. Então, tem opções de macarrão de arroz, macarrão de milho, tem várias opções. Então, todo mundo pode consumir um macarrão de diversas maneiras. Tem também massa sem ovos, para quem tem alergia aos ovos. Então pode consumir um macarrão sem problema, com equilíbrio, né? E o brasileiro só não come mais macarrão que a Itália e os Estados Unidos. A facilidade de preparo fez dele um coringa nas refeições. Vim visitar minha filha, né? Porque eu moro em Itapema. Aí nós mudamos ela se mudou para cá e hoje eu vou fazer uma jantinha porque todo bom gordinho gosta de cozinhar e eu adoro cozinhar. E qual que é o cardápio do dia? Hoje eu vou fazer um macarrão a 4 queijos. E aí, qual que é a massa que você prefere? Eu gosto muito de uma espaguete. Com ovos, sem ovos? Com ovos, com ovos. O que você percebe de diferença? A maneira com que eu não sei se dentro do que eu conheço, eu acho que ela segura melhor o sabor. E aquela história de que o macarrão é um vilão? Não. Macarrão não é vilão. Eu adoro comer, mas não me exercito. Então qual é o ruim? É você comer e ficar parado. Então se você se exercitar e poder escolher, pode comer o que tu quiser. É a compensação, né? É a única conta inversa que dá certo. Você gastar mais do que consome. E a nutricionista explica o porquê. Então ele é essencial, né? A gente precisa de carboidrato para ter energia. A gente precisa de um equilíbrio de nutrientes. Claro que se eu comer um prato inteiro de macarrão, aí ele pode se tornar um vilão, mas se eu consumir ele de maneira equilibrada, com uma salada, com um molho saudável, né, que eu posso preparar em casa, um molho de tomate, e claro, com o acompanhamento de uma proteína, por exemplo, um macarrão à bolonhesa, aí ele não se torna vilão. Massas secas, integrais, com ovos, sem eles, são alguns tipos disponíveis nos supermercados e presente em 99% dos lares brasileiros. O que é que mais sai? Hoje o que mais sai é a linha espaguete, né? Então de todas elas vai ser a primeira que vai estar saindo, né? E parafuso e penne também tem uma boa saída. O brasileiro realmente, ele ama macarrão? Sim, ama macarrão, com certeza. A reposição é diária, né? Saborear essa iguaria da culinária italiana é alimentar a produtividade do trigo no estado e promover benefícios à saúde, com o valor nutricional garantido em um prato de espaguete ou na elaborada massa de espinafre. Agro, saúde e cooperação, gastronomia, sabor, saúde. Que coisa maravilhosa neste nosso programa termos aqui esta demonstração do sabor, do amor e de uma coisa genial que é a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães através do generoso trigo, do grão, não esquecendo que cerveja era chamada
de pão líquido, né? E neste extraordinário Brasil, aprendemos a produzir o que era inimaginável. Graças à pesquisa, graças à ciência e graças a pessoas maravilhosas como essas que estão hoje aqui no nosso Agro, Saúde e Cooperação. Um gosto, um prazer maravilhoso, porque podemos produzir commodities, mas ninguém come commodities. Comemos o sabor, sabor que passa por essa arte da multiplicação dos pães, de gente maravilhosa brasileira que dá um show nessas massas encantadoras. E viva o macarrão e viva a pizza, o nosso pão. Até a próxima! A gente vai ficando por aqui, mas no próximo programa tem mais. Laços fortes que unem gerações na agricultura. Vamos mostrar histórias inspiradoras de famílias e os exemplos de sucessão familiar no campo, explorando os desafios e também os triunfos. Você pode rever estas e outras reportagens no portal ND+/Agro. Uma ótima semana para você e até nosso próximo encontro.